Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Sparta, a Sparta que é uma gestora especialista em renda fixa, possui diversos fundos. Eu convidei aqui a Natália, que é uma profissional aqui da Sparta, para estar comentando hoje um pouquinho desses fundos para a gente. Boa tarde, Natália, Boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Natália, me conta uma coisa, como é que é a história da Sparta, como é que funciona os fundos dela hoje? Bom, vamos lá. Como você comentou, a Sparta de fato é uma gestora especialista em renda fixa. Nós temos 25 anos de mercado, atualmente com 5 bilhões de patrimônio, e nós prezamos muito por fundos de retornos consistentes. A gente inclusive recebeu um prêmio da revista Exame no ano passado como melhor gestor especialista em renda fixa, e o que nos deixou muito orgulhosos e gratos pelos 45 mil cotistas que hoje fazem parte dos nossos fundos. Pô, eu espero que esses 45 mil cotistas estejam vendo aí o processo de seleção dos fundos, que eu acho que é importante essa transparência que vocês promovem no mercado. Falando um pouquinho mais especificamente dos fundos da Sparta, como é que é o processo de seleção de renda fixa desses fundos? Bom, vamos lá. Acho que antes de falar do processo de seleção, vou falar sobre as duas principais premissas que nós levamos em todas as nossas carteiras. A primeira é que a gente não toma risco de mercado, ou seja, a gente faz um hedge, uma proteção de todo título que poderia sofrer com uma oscilação na curva de juros. Então, isso acaba dando uma tranquilidade muito grande quando há oscilações e eventos no mercado, como, por exemplo, greve de caminhoneiros, que aconteceu em maio do ano passado, em que ativos indexados IPCA tiveram ali uma queda extrema e os nossos fundos acabaram não sofrendo, não tendo nenhum impacto por conta dessa proteção. Então, a gente gosta bastante de não ter risco de mercado para ter um retorno consistente, né? É uma das premissas. A segunda é que a gente mitiga o nosso risco de crédito pulverizando ao máximo a nossa carteira. Então, a gente acha isso muito saudável, principalmente para caso um título entre em recuperação judicial, né, dê um default nos termos técnicos, ou até mesmo quando tem uma marcação ao mercado muito pesada, né? Então, a gente acaba não tendo um impacto muito forte nos nossos produtos por ter ali uma carteira bem pulverizada. Então, essas são as duas principais premissas para todas as nossas carteiras. E aí, falando um pouquinho do processo de seleção dos ativos, os gestores eles acabam tanto analisando o emissor, então, governança corporativa daquela empresa, endividamento, quadro societário, quanto a emissão em si. Então, por que aquela empresa está tomando dívida e qual é a estrutura dessa operação também. Um emissor passando no nosso comitê de renda fixa, o gestor vai entender qual que vai ser o tamanho dessa posição e a taxa justa para esse papel. Então, tem até acontecido recentemente da gente participar dos book buildings e ficar de fora, porque a taxa que a gente achou justa para aquele papel acaba saindo muito abaixo, então, na nossa visão, acaba não compensando ali o risco-retorno, né? Então, cada fundo que nós temos tem ali um título-alvo, tem algumas diferenças, algumas características diferentes, mas essas premissas e esse processo de seleção acaba sendo comum para todas as carteiras. Quando a gente fala de renda fixa, a gente fica muito preocupado na qualidade dos créditos que estão dentro desses fundos, né? Você me disse que dentro desses fundos hoje existe uma pulverização muito grande, né? Mas agora, você está tendo os setores propriamente dito dentro dos fundos, olhando setores de varejo, setores como petróleo e gás. Você pode me dizer qual que é o setor hoje que a Sparta está mais, digamos, alavancada ou mais exposta dentro do setor de renda fixa? Perfeito. Bom, até com relação ao rating que você comentou, para todas as nossas carteiras a gente acaba focando bastante no rating duplo A. Mas se você for pegar o caso da Previdência, por exemplo, a gente tem uma parcela maior de AAA, até porque acaba sendo ali uma carteira um pouco mais conservadora. E com relação ao setor que a gente tem ali uma maior exposição, atualmente a gente está com uma exposição grande no setor elétrico, que na nossa opinião é um setor bem regulado e também bem previsível. Então, para crédito privado acaba sendo bem interessante você ter em carteira. Mais uma última pergunta. A gente está passando, obviamente, por um outro ciclo econômico, assim a gente espera, né, com nova presidência, com toda essa renovação no Congresso. Você espera que, de repente, possam ter outras emissões, esse mercado realmente, na questão de emissões de debêntures, se de repente, se a reforma se impacta alguma coisa na estrutura dos fundos hoje, em outras emissões de renda fixa, como é que vocês enxergam a posição da economia nos fundos de renda fixa? A grande maioria da classe dos fundos de vocês são fundos pós-fixados, né? Sim, então, como é que você enxerga isso hoje para os fundos?
Bom, a Sparta ela costuma ter uma visão um pouco mais cautelosa do que a média do mercado, talvez um pouco menos otimista do que a média do mercado. Isso porque, de fato, nós trabalhamos com produtos bem conservadores, de renda fixa, que estão ali buscando retorno consistente no mês a mês. Então, a gente prefere ter um pouco mais de cautela e é isso que a gente reflete nas nossas carteiras, né? Mas não tem como negar que esse novo governo acaba tendo ali boas perspectivas. A gente acaba vendo uma intenção muito forte de aprovarem as reformas, e isso pode ser algo muito interessante para destravar a economia, e isso, consequentemente, vai ativamente beneficiar essa área de investimentos, mas a gente tem que estar preparado também para caso as coisas não dê certo. Então, caso dê certo, caso as reformas passem, vai ser ótimo para o mercado de crédito privado, renda fixa, porque as empresas vão voltar a captar recursos e a gente vai se deparar com um mercado que as empresas vão estar menos alavancadas, elas fizeram ali a lição de casa, então tiveram que equacionar suas contas nesse período bem difícil que a gente atravessou aí de recessão nos últimos anos, então vai ser um crédito mais qualificado, digamos assim. Então a gente acha que, dando tudo certo, a gente vai ter mais emissões sim, até porque houveram mudanças no BNDES e o próprio Paulo Guedes, o atual ministro, ele acabou enfatizando muito, e é uma frase que ele citou que foi emblemática, que vamos desestatizar o crédito privado no mercado. Então, acho que isso pode ser muito interessante, e aí, tendo mais emissões, com certeza a gente vai ter mais espaço para crescer nossos produtos e também entregar uma boa rentabilidade para os investidores com um baixo nível de risco, que é o que a gente espera. Caso as coisas não deem tão certo, caso as reformas não passem, a Sparta ela também está muito preparada para isso. Como você comentou, nossos fundos são pós-fixados, então a gente enxerga que, mesmo tendo oscilações no mercado, os investidores que hoje estão dentro dos nossos fundos, eles estariam protegidos, e isso é o nosso maior objetivo. Perfeito, perfeito. Bom, queria agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Pessoal, essa foi a Natália da Sparta. Obrigado, tchau, tchau.